Mateus capítulo 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos observar que aqui ele faz 3 tentativas para que Jesus venha cair em tentação. E a gente observa que existe o mesmo padrão de tentar o homem, que o diabo ele faz. Aqui no nosso dia a dia, né? Atualmente, naquela época e desde a criação do mundo. Foi a mesma estratégia que ele usou para tentar a Eva, né? Então, não sei se vocês já conhecem, mas lá em Gênesis, né, tem a história de Adão e Eva e tem lá mostrando como foi que caiu em tentação. Então, foi a mesma estratégia. Então, a mesma estratégia que ele utilizou lá, ele utilizou aqui e utiliza até hoje. Então, aqui ele tentou Jesus através da sua estratégia, que é a questão da concupiscência da carne, ou tentar a pessoa através da sua necessidade da carne, que aqui é a fome. Nós temos várias necessidades naturais, nós temos fome, nós temos sede, nós temos necessidade de segurança, necessidade de... Tem várias necessidades, né, que eu não estou lembrando agora, mas a necessidade de fome é uma, necessidade de fome e sede, de se manter seguro, necessidade sexual. Então nós temos várias necessidades biológicas, né, digamos assim. Então ele tenta muitas pessoas com isso, né? E aqui ele tentou Jesus através da fome. E aí Jesus rebateu com a palavra, né, que não só de pão viverá o homem. Aí vamos aqui versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo é como se fosse lá na ponta do muro, né, bem alto. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Então aqui ele utilizou a estratégia da soberba da vida, né, que é tipo fazer com que a pessoa tenha vontade de ter poder, de mostrar que tem poder. Então a soberba da vida basicamente é a questão do status, né? A pessoa mostrar que tem, né? Então o inimigo ele usa muito isso também. E ele usou também lá no jardim, né? Quando ele disse para Eva que se ela comesse o fruto, ela ia conhecer as mesmas coisas que Deus, né? Então foi isso também. E aí ele utilizou isso e utiliza hoje também, né? Muitas pessoas caem em pecado porque querem ter poder, porque querem conseguir mais riqueza, né? Querem mostrar que tem um carrão, uma casona, né? Mais ou menos isso. E aí Jesus disse, né? Versículo 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrados me adorares. Então aqui, o outro padrão, né, que o inimigo faz é a questão, ele mostra, né, é através dos olhos que muitas vezes desejamos. Então ele tenta colocar nos nossos olhos, né, aquele padrão que a sociedade acha que é o certo, por exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fica vendo nas redes sociais, na televisão. Aqui fala de ver, mas também que a gente ouve, né? Tudo isso vai contribuir para que a gente veja o mundo ou com os olhos de Deus ou com os olhos do inimigo, né? Então aqui ele tentou iludir o Senhor, mostrando lá os reinos, né? Aí ele mostrou: tá vendo esses reinos, ó? Se você me adorar, eu posso te dar todos eles. Só mentira, né? Aí Jesus disse, né? Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Né? Também lá no jardim ele mostrou lá o fruto, né? A Eva viu. A Eva tinha passado várias vezes por aquele fruto. Nunca tinha dado esse desejo a ela. Mas aí ele usou, né, a serpente e mostrou de outra forma aquele fruto para ela. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente
tá vendo aquela coisa, não tem nenhum sentido pra gente, mas o inimigo, através da mentira, ele começa a colocar sentido errado, né, enganoso, para que a gente deseje. Então, eu volto a falar, né, nas redes sociais, o mundo hoje, ele tá tentando conduzir, né, o mundo sem essas pessoas que não têm Deus, né, querem realmente conduzir as pessoas a normalizarem o pecado, né. Então a gente começa a ver, a padronizar, se familiarizar ao ponto de ver que é normal, né? Entender que é normal. Mas isso é um entendimento errado, né? Mas pelo fato de a gente ficar o tempo todo vendo, né, se familiarizando, acontece isso. Então a gente tem que ter cuidado. Então, versículo 11. Então o diabo deixou, porque a palavra diz que quando a gente resiste o diabo, ele sai perto de nós. E chegaram os anjos e o serviam, né? Então lá no comecinho Jesus estava com fome e Satanás já estava oferecendo pão para ele. Ele estava com fome, mas como vinha de Satanás, ele não aceitou. E aí, como ele soube esperar, né, no Senhor, aí veio os próprios anjos e o serviu. Não precisou ele mandar os anjos vir, né? Não precisou ele aceitar o pão que o diabo amassou, né? Literalmente assim. Mas ele soube esperar em Deus, né? Então que a gente saiba esperar, né? Se a gente está tendo uma necessidade, a gente deve colocar nas mãos do Senhor, né? E esperar o tempo de Deus. Não aceitar as coisas que vêm do inimigo. Amém? Aí continuando. 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Eu não vou aqui entrar nisso para não ficar muito longo, mas tem também outro livro falando por quê. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galiléia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então começou verdadeiramente a trajetória do Senhor. E aí, versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e a André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Existe também um acontecido, né, aqui, antes dele chamar eles, também está em outro evangelho. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, um país vizinho. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão de gente de Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então, assim se encerra o capítulo 4 de Mateus. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Qualquer dúvida, comentário, coisa a acrescentar, fique à vontade para fazer isso no grupo, amém?